Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Feminina. Hoje é um dia muito especial, estou com duas mulheres maravilhosas aqui sobre a fé, a superação e a coragem. Temos aqui Mirna Mesquita, enfermeira, e Sônia Carvalho, uma paciente, né, que foi uma paciente, né, oncológico, e está aqui para falar um pouquinho da fé, da superação dela. Não é não, Sônia? Isso mesmo. Mirna, pode se apresentar, meu amor? Olá, boa noite. Meu nome é Mirna Mesquita, sou enfermeira, trabalho aqui no município de Candeias já há 12 anos, na atenção primária, trabalho em PSF. Hoje, além de enfermeira de PSF, também trabalho no ramo da estética, né? É um ramo também muito importante, que eu me identifico muito, mas como prioridade trabalho em PSF. E você, Soninha, pode falar para as pessoas te conhecerem melhor? Eu, Sônia Carvalho, gostaria de falar para vocês um pouquinho como eu venci um câncer de mama. E aí, vamos aqui, gente, para vocês entenderem um pouquinho sobre o câncer de mama. Temos a Mirna que vai falar sobre a prevenção e Sônia sobre que ela conviveu com essa doença, né, que foi na época que ela descobriu o câncer de mama e que ela superou e está aqui curada, linda e maravilhosa. Graças a Deus. Sempre foi muito sorridente. Sônia, como é que você recebeu esse diagnóstico de câncer de mama? Olha, não foi fácil. Vou contar para vocês que não foi fácil, né? Eu fui fazer uns exames periódicos, né? E a médica identificou um nódulo. Até então, fiz a ultrassom. Esse nódulo era benigno, né? E aí ela pediu para aguardar 6 meses que eu retornasse, né? Só que eu fiquei na dúvida, né? Comecei a me tocar, né? E aí eu falei, não. Tô sentindo um nódulozinho aqui, eu vou procurar um outro profissional, né? Fui, marquei, e aí ela passou uma biópsia, né, para fazer, e deu que era benigno. Ela, pô, é benigno, mas a gente vai tirar, não é bom deixar. Eu falei, então tá, então eu vou curtir meu carnaval, já que é benigno, vou curtir meu carnaval, depois do carnaval a gente opera. E assim foi. Fui brincar o carnaval, aí quando eu retornei, fiz todos os exames pré-operatórios, né, pra fazer. E aí ela falou, Soninha, vamos fazer uma outra biópsia com a crobiópsia, né? Que é uma biópsia com mais material, né? Aí eu falei, tá. E aí ela mesma fez, né? Na época a médica, assim, bem experiente, né? Fez, e aí foi aí que deu, né? Era maligno. E aí me ligaram 7 horas da noite. Aí eu falei, pô, 7 horas da noite? Falei, aí já deu alguma coisa. Já fui preparada já para o diagnóstico, né? Porque ninguém liga às 7 horas da noite, né? No final do expediente, né? E aí, na época, eu tava com meu esposo, eu subi, nem esperei ele terminar de estacionar o carro. Falei, não, eu vou logo na frente, eu vou adiantar. E fui. E ela só, cadê seu marido? Eu falei, tá subindo. Fale logo, doutora, diga logo. Ela, calma, menina, calma. Não, pode dizer, pare logo. Aí ela falou, você tá com CA de mama, né? Eu falei, bom, eu não entendo nada. Eu sei que tem vários tipos, né? Uns são mais agressivos, né, do que outros. Não sei. Aí ela disse, não, é menos agressivo. Aí meu esposo chegou, tomou aquele susto, né? Ele ficou até mais assustado do que eu. E foi assim rápido, né? Para iniciar logo o tratamento. Aí meu marido chegou, né? E ele ficou mais assustado do que eu. Com muito nervoso, e eu tentando acalmar ele, né? E a médica disse, não, a gente já vai iniciar o tratamento. E aí, no caso, Sônia, esse cuidado, o acolhimento, né, que é o papel da enfermagem, no caso, porque geralmente, né, Nina, quando que ela conversou com você, deu esse diagnóstico, então tem que ter um acompanhamento
de um familiar, Eu acredito que a rede de apoio, sabe, Carla, é algo muito importante, né, nesse momento, porque é um momento que, por mais que a Sônia falou que ela estava preparada, nem todo mundo está tão preparado, né? É uma notícia que, por mais que a gente entenda que pode acontecer, sempre há esperança de que não aconteça. E quando você tem uma rede de apoio, né, próxima a você, uma rede de apoio que esteja, né, ali presente em todos os momentos, acaba se tornando mais leve. Eu costumo dizer, com certeza, eu costumo dizer que o câncer, ele tem várias formas de enfrentamento, né? Existem mulheres que entendem o câncer como o final da sua vida, como aquilo vai acabar comigo e daqui eu vou morrer. Existem algumas mulheres que têm isso como superação, né? Então eu vou dar um outro norte para a minha vida, eu quero servir de exemplo de cura, eu quero servir de exemplo de força. Então existem várias vertigens, né? Existem vários lados, cada um enfrenta de uma forma. E a sua rede de apoio nesse momento é algo muito importante. E assim, eu lhe digo como enfermeira, né? Qual é o meu papel enquanto enfermeira, né, de PSF nesse momento? A enfermeira de PSF, ele atua como uma saúde, uma educação permanente. Então, no momento das palestras, nos momentos das triagens, já é um momento em que a gente acolhe, em que a gente conversa, né, em que a gente já presta essa assistência. E que, de certa forma, quando existe uma assistência, né, de enfermagem, ela se torna uma rede de apoio, né? Muitas vezes, alguns pacientes dizem que se sentem mais seguras com o enfermeiro do que com o médico. Às vezes o médico ele tem mais demandas, eu digo em quantidade de paciente. A escuta da enfermagem ela é mais fidedigna. A escuta da enfermagem ela é mais minuciosa. O enfermeiro ele tende a não acolher, com certeza, né? É o papel do cuidado. Sim, enxerga aquele momento num todo, né? Não é como uma paciente com câncer. É uma mãe, é uma esposa, é uma mulher que trabalha, né? Então ela visa, né? Ela busca enxergar essa mulher como um todo, né? E eu acho que o papel da enfermagem ele é muito importante nisso, né? Porque vem o momento do acolhimento, depois existem as orientações, né? Os direcionamentos para os exames, né? Explicar de certa forma como é feito os exames, né? Eu acho que a gente acaba fazendo, né, parte da rede de apoio por conta disso. Porque no caso, quando a Sônia recebeu essa notícia, né? Então, como ela mora numa cidade que tem um apoio de um PSF que fica do lado da sua casa, que vai ter todo um apoio de sente alguma coisa, até porque a quimioterapia, né? Quando você recebeu a notícia de você ter que, além do diagnóstico de câncer de mama, a explicação da médica foi falar, naquele momento que você vê toda essa... Ela pode estar falando, você está ali, com um turbilhão de coisas na sua cabeça, nem presta atenção. É isso que na enfermagem para orientar tudo isso que você vai passar. Organizar-se as ideias, né? No momento que você recebe a notícia, é algo que você pensa, e sempre é comum que pense sempre no pior, né? Muito comum. E quando você tem, né, você vai em busca de uma orientação e de pessoas que te mostrem, né, te abram as janelas e te mostrem várias saídas, isso é muito importante. E no caso, Sônia, quais foram os principais desafios, no caso emocionais, físicos, que você, após sair do consultório, né? Quando você chegou em casa, apoio da família, né, dos amigos, você chegou a começou a contar com as pessoas ou ficou mais... Não, eu cheguei em casa, eu chamei meus filhos, né? E contei logo. E queria contar para minha família, como eu estava morando em Salvador, eu queria contar para minha mãe, que acompanhou esse processo dos exames, né? Minha mãe acompanhou, então demorou muito para sair esse resultado da biópsia. Então ela sofreu mais do que eu. Todo dia pegar esse resultado, eu estava pronto e tal. Então eu falei, não, eu quero contar a minha mãe, porque minha mãe é um exemplo de força, né? Que a gente inspira muito nela. Então eu queria vir contar para ela. E aí meu irmão mandou o filho dele me apanhar. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu fui pegar minha irmã para contar, né? Eu fiquei com medo, minha mãe já com 82 anos, na época mais ou menos. Que dia maravilhosa, né? E aí eu falei, não, eu vou pegar minha irmã para a gente contar, né? Junto.
E ela já estava na varanda, minha filha, debruçada lá assim, ó. Quando passou com o dedinho, Mãe é mãe, né? aí não teve jeito, né? Eu subi e aí ela botou a cadeirinha dela perto de mim e eu ainda tentando dar umas garfadas assim, meio travando. Conversando comigo, né? E ela... Você recebe, você não consegue raciocinar, né? Ela, e aí, minha filha, e aí o resultado? Eu falei, resultado saiu. Ela, e aí? Eu falei, é maligno. Quando falou, meu Deus, minha mãe quase desmaia, susto que tomou, né? Aí eu disse, não fique assim. Aí a lágrima já querendo descer, eu falei, mãe, eu preciso da senhora forte, porque a senhora é minha fortaleza. Se a senhora cair, eu vou cair também. Eu preciso da senhora comigo nesse momento. Na mesma hora, ela, não, a gente está junto. Cadê os meninos, meus irmãos, né? 7 irmãos homens. E aí eu mandei vir todo mundo e contei para todo mundo. Eu disse, eu quero todo mundo junto comigo nessa batalha, né? Quero todo mundo aqui. E assim foi. Minha família, Ave Maria, meus irmãos, meus primos, minhas cunhadas, amigos. Foi uma rede. Não, você não tem noção. Eu não sei, te juro, se eu ia aguentar, se eu passasse por isso tudo sozinha. Porque em momento nenhum eu tive medo, te juro, da doença, não tive medo. Eu falei, pô, tá ali, vamos tratar. Né? Vou fazer o tratamento. E pedi a Deus, orei muito a Deus, entreguei na mão de Deus, de Nossa Senhora, que eu sou devota, né? Também. Entreguei na mão delas, de Deus primeiramente, e fiz o tratamento. Em momento nenhum eu me questionei por quê, por que não. Simplesmente fiz o tratamento. E assim, na enfermagem, você como enfermeira, tem uma pessoa que chega lá no consultório, né? Você pede para ela ter um apoio, além da médica falar que ela tem que ter apoio psicológico, você vai fazer essa orientação, acompanha? Eu acho que esse acompanhamento também ele é multiprofissional, viu, Carlinha? Então, assim, não adianta só eu acolher uma paciente dessa, essa paciente achar que ela é só minha, né? Existem, né, um apoio profissional, existem os nutricionistas, psicólogos, médico clínico, né, os médicos mastologistas. Então, existe uma rede também, né, multiprofissional, para que a gente possa estar contando cada um dentro do seu quadrado, né, fazendo a sua parte. Né? E a gente acaba que no momento a gente faz esse direcionamento. No caso, direcionamento e acompanhamento, né? De acordo com... Quando você começou a fazer quimioterapia, que você vai para o hospital fazer a quimioterapia e o retorno. Aí, no caso, a pessoa que já atendeu gente que após uma quimio, e você visitar porque está muito mal. Olha, eu ainda não passei por essa situação, certo? As situações que a gente passa, graças a Deus, são pessoas que não... Tenho 2 pacientes, inclusive acompanho 2 pacientes, né? Inclusive, uma delas descobriu, agora vai fazer ainda 50 anos, certo? Eu brinco com ela de que no próximo ano ela vai ser a minha modelo no Outubro Rosa, porque ela está enfrentando esse momento, né? Muito tranquilo, assim, de uma forma muito forte, sabe? Com uma esperança, né, muito grande de que dê tudo certo. E aí, há 2 semanas atrás, ela ainda apareceu lá na unidade com a cabeça, né? Raspou a cabeça, ela tirou o boné e fez, olha como eu tô linda. Né? Eu disse, realmente, você tá linda. E aí, tenho passado as minhas experiências, né, com as pacientes, eu ainda não tenho uma experiência tão ruim de ver, né, uma paciente tão debilitada após o seu tratamento de escolha. Eu ainda não tive essa experiência, não. É um apoio, assim, como você falou, você está linda. É um apoio emocional, né, Sônia? Que a pessoa quer ouvir, poxa, assim, você está linda. É um apoio, assim, poxa, você vai deixar a pessoa, porque você, em relação à sua quimioterapia, após suas quimios, né? Você ficou muito debilitada, Sônia, em relação a assim, pensar em desistir, sofrer? Não, nunca pensei em desistir, nunca. Eu era muito apegada ao cabelo. Nossa, quem me conhece sabe, né? Mas no momento que eu iniciei o tratamento, a primeira coisa que eu fiz, eu vou raspar a cabeça. E aí pedi a meu filho para raspar minha cabeça. Ele, não, mãe, não me peça isso não. Aí a primeira químio que eu fiz,
aniversário do meu neto, nunca esqueço, eu ainda estava com cabelo. E aí, uma semana após, meu cabelo começou a cair. Aí eu falei, gente, vai cair. O pessoal sofria por mim, por causa que eu era tão apegada ao cabelo, né? Mas naquele momento eu não estava me importando com o cabelo. Aquilo para mim ali não era nada. Eu queria me curar, fazer meu tratamento. Você e aí eu de uma outra forma. Fui, raspei a cabeça, né? E me achei linda careca também. Me achei linda. Uma amiga minha mandou uma peruca para mim, né? Todo mundo naquele cuidado. Você quer o cabelo enrolado, liso? Eu mando uma peruca cacheada. E aí eu coloquei essa peruca, né? Só que eu não me via. E aí eu fui no aniversário com essa peruca, né? Aí cheio de gente e tal. Aí deu calor. Aí eu chamei minhas primas, bora ali no banheiro. Cheguei no banheiro, tirei a peruca. Coloquei na bolsa. As meninas, você vai voltar assim? Eu disse, vou, bora. Minha, não acredito. Eu disse, vou voltar. Bora aí. Todo mundo olhando assim, como assim? Né? Esquenta, né? Não, eu falo cabelo, aquilo ali não significava nada pra mim naquele momento, né? Vai ficar ali forçando uma coisa que você não tá se sentindo bem, porque tá esquentando a cabeça e tudo. Então, e não. você se apega àquilo, né? Porque isso é uma fase, né? Isso tudo vai passar. Tudo né? passa. Tudo passa. Tem outras coisas, tem os turbantes para você usar, tem lencinho para você usar. E se você não quiser, você assume sua careca e pronto, né? Foi o que eu fiz. Porque também existe esse histórico, né? De que as pessoas associam câncer à morte. Câncer ao sofrimento, câncer à tristeza. Então, é muito, né? Normal que as pessoas tenham essa preocupação, né? De como você... E ainda bem que existe essa preocupação, né? Porque, graças a Deus, você teve um enfrentamento, como eu falei no início, né? Cada um tem um enfrentamento diferente da situação. Você teve um enfrentamento de superação. Mas existem pessoas que não têm isso. Né? Então, graças a Deus, você tem pessoas que se preocupavam, né, com esse momento. A todo momento, você está dizendo sempre que alguém fez algo. Então, realmente, existia uma preocupação muito grande diante disso. Desculpa te interromper. Não é fácil, né? Vou dizer a você que é fácil, não é. Você, quando é diagnosticada com câncer de mama, é como você disse, né? Muitas pessoas pensam que é uma sentença de morte. Nossa, eu vou morrer, eu não vou ver meus filhos, eu vou morrer. Mas não é, porque, como minha médica mesmo falou, né? Não vá para a internet. Não vá. Aí eu falei, já fui. Foi a primeira coisa. Virou o médico de todo mundo, né? O primeiro médico que você vê. E agora o chat GPT, então... Foi a primeira coisa que eu vi virar pra internet. Ela já tinha me dito, não vá, porque você não vai gostar do que você vai ver lá. Sim. Eu falei, já fui, doutora, mas não gostei, não. Ou já então, assim, a pessoa fala assim, eu tô sentindo o quê? Deu isso no exame, né? Nem pergunto, nem não vou médico, não vou na internet. Gente, não, porque são tantas informações que passam ali para você, que dá um medo, dá um desânimo, que não pode. Sim, a questão das mamografias, né? A mamografia, ele é um exame, né, muito importante para o diagnóstico da prevenção, né? Sim, para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama, porque ele vê microcalcificações, né? Então, o exame mais preciso é a mamografia. Só que aí, muitos pacientes, eles acabam ligando o nome Bihardis a câncer. E aí, e Bihardis é uma classificação do exame. E aí eu já recebi, agora mesmo, né, o Outubro Rosa, um mês que nós alusivo, né, a prevenção do câncer de mama. Então, houve várias mamografias sendo realizadas e aí já recebi, já em média, de 5 a 10 pacientes que chegam lá já com medo. Mirna, deu Bihardis. Eu digo, vai dar em todo mundo, vai dar, sempre vai dar. Né? Mas a gente só vai ter que avaliar, né, qual é o tipo e fazer o encaminhamento preciso, né? Gente, é porque assim, ó, e o que na vida, assim como você está lá, você está recebendo muitos diagnósticos de câncer, em relação desse ano, você está, cada ano que você vê com a prevenção, né, com a pessoa está sempre incentivando a prevenção do câncer de mama, você acha que está melhorando em relação a anos atrás? Com certeza, com certeza. Hoje a gente trabalha muito a prevenção,
né, para ver do diagnóstico. E aí, nesses momentos, cada mês, a gente deixa, né, pelo Ministério da Saúde, cada mês é alusivo a um tema. E o Outubro Rosa é o câncer, prevenção do câncer de mama. Não que os outros meses não mereçam atenção, certo? Mas, assim, a esse assunto. Mas o mês de Outubro Rosa, a gente acaba trabalhando muito a prevenção do câncer de mama. E é todo mês, então a gente trabalha com palestras, né, algumas ações voltadas. Então, aqui no município tiveram exames, tiveram consultas também, e isso é muito importante. Muito importante. E uma das coisas que a gente fala muito, Carlinha, é o autocuidado, é o conhecimento do seu corpo, que é o autoexame. Né? Apesar do autoexame ele não ser um exame que o autoexame ele não dá o diagnóstico, né? Mas ele é muito importante porque se você conhece o seu corpo e tá tudo certinho, qualquer alteração você vai entender que algo está errado. É aquele se toque. Isso. Tem que se então tocar. É muito importante isso é algo que a gente fala muito na campanha do Outubro Rosa, né? Se toque, se conheça o seu corpo, e isso ajuda muito, porque inclusive essa paciente que nós estamos acompanhando agora foi através do autoexame, né? Foi através do autoexame, ela fez o autoexame, deu, né, sentiu que tinha uma alteração, e ela falou que ela já tinha feito antes, mas fazia só no seio, e ela fez na axila, e ela realmente sentiu uma alteração, um nódulo na axila. E quando ela foi buscar, fez a ultrassom, na ultrassom o médico já encaminhou ela para o mastologista. O mastologista já viu que já estava um pouco avançado, já encaminhou para o Hospital da Mulher em Salvador. Então foi muito rápido. É a técnica da mulher que vai, né? Isso, muito rápido. Então, assim, a educação nas unidades básicas, elas têm funcionado muito para a prevenção e para o diagnóstico precoce. No caso, o Outubro Rosa, ele tem o maior procura do Outubro Rosa. Sim, é um momento em que a gente trabalha mais o tema, né? Então, assim, a procura, ela é maior, mas a gente sempre deixa bem claro que o ano todo tá aí pra gente poder fazer isso. Com certeza, gente. Não é só exames de Rosa, rotina. não. Quando a gente fala no Outubro Rosa, faça exames de rotina. Exame de rotina pode ser feito o ano todo. Exame de mama, o Isso. câncer. Com certeza. A mulher tem que estar sempre se cuidando. E no caso você, Sônia, você pensou nisso, nesse caso, porque se sentiu alguma cor, você se tocou, se você viu na axila, ou você ia sempre assim, procurava o Outubro Rosa? Não, eu sempre me examinei. Só que esse ano, foi um ano que eu não fiz os meus exames, né? Exame ginecológico, tudo. Fiquei um ano. Eu lembro muito bem na época que eu estava sem um plano de saúde, né? E aí eu relaxei um pouquinho, fazer no ano seguinte. Foi justamente Porque no pequeno tempo sim, assim, você olha pode... só, um aninho que você ficou sem segurar. Nossa, Quanto gente. tempo eu perdi, né? Pra você ver quanto é importante. E o que o câncer mudou na sua vida, Sônia? Mudou muito, mudou muita coisa. Do meu autocuidado comigo mesmo redobrou, né? E o cuidado com os outros também, né? Eu tenho esse cuidado, né, com os amigos, né? Próximo, às vezes até colegas, pessoas que a gente conhece, começa a conversar. Você tem esse cuidado também de alertar, né? Pedir que se cuidem, né? Faça seus exames, se toquem, né? É muito importante isso, viu? Porque tem pessoas que não ligam para essas coisas, né? Aí quando descobre, não tem essa estrutura, essa maturidade, né? Não sei nem se é maturidade a palavra certa, né? Para receber um diagnóstico desse, né? Como eu estava fazendo tratamento, eu conheci muitas pessoas e eu gosto muito de conversar e saber a história também, né? De cada um, de como foi que começou. E ali você via pessoas amedrontadas, assim, sabe? Trancadas, não falava. E eu começava a puxar a conversa com elas e brincar, e elas iam se soltando, conversando, né? Então, é muito bom isso, você ter alguém que te ouça, né? Porque eu tive, né? Eu perdi uma amiga, né? Para um câncer, lutou, eu perdi, ela foi essencial na minha vida, Andrea. E no início eu me lembro que foi a primeira visita que eu tive em casa, foi ela.
Eu tenho uma amiga aqui em Candeias, que é irmã dela, e ligou pra mim e disse: Soninha, a Andréa tá indo aí te visitar. Eu falei: como assim? Eu nem conheço sua irmã. Ela é, mas ela teve um câncer de mama, tá se tratando ainda e vai aí conversar com você. Eu tava cheia de medo, mas eu tava na minha, achando que não, né? Aí ela veio, me deu uma lição. Me deu uma lição. Ave Maria, eu não esqueço disso nunca, sabe? Depois daquela conversa que eu tive com a Andréa, eu fui assim, sem medo. E quando você vê alguém que está passando por esse processo, tá bem, se você tá caindo, minha filha, você levanta logo. Fala: não, minha amiga tá ali, tá fazendo tratamento, tá bem. Você se apoia Eu nisso, também né? vou ficar, né? E é assim mesmo, né? A gente tem que ir uma pegando na mão da outra E no caso, como a Mina citou com você, nesse apoio que você dá, Mina, como enfermeira, chegando além do câncer de mama, chegam pessoas, diz com medo, porque você chegou eu também sou enfermeira, tipo, tá sentindo algo, ai, enfermeira, eu tô com medo, eu tenho que fazer exame disso, será que eu tô com câncer? Chega muita gente assim, preocupada, que hoje em dia tá muito assim, é um AVC em jovens, infarto em jovens. E isso está muito assim, associado à internet, Carla. Isso. Sabe? Porque a internet ela é de livre acesso, de fácil acesso, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas sentem uma dor de cabeça, ela vai para a internet, Se né? agitam também, E gente. aí, uma dor de cabeça vira um aneurisma. Sabe? Se você tá com uma tosse hoje em dia, aí já vai para um Covid, já vai para uma pneumonia, uma tuberculose. Então, assim, o que a gente mais recebe na atenção primária hoje em dia são pessoas que já chegam para o profissional dizendo o que tem, o que quer de exame e que medicamento quer tomar. Então, isso é muito comum. E até porque tem pessoas que realmente precisam fazer alguns exames que realmente estão sentindo. Não, eu quero fazer, não, isso eu quero fazer, eu quero fazer isso. Já chega como você falou, eu quero isso, isso, isso. Mas por quê, gente? Hoje em dia é tão bom ter saúde, ser saudável. Então, assim, ó, se você está bem, não fique procurando também coisas que você não está por medo. A gente deixa o medo, o desânimo tomar conta, que vai ter um monte de coisas, e não é assim. Porque até porque a livre acesso à internet faz as pessoas até o que não há. Não, isso aqui eu estou sentindo. Sim. Isso aqui eu estou sentindo. E não é assim. Não é como você assim. fala. Então, você tem que saber, conversar com a enfermeira, o que realmente está sentindo, e não deixar o medo e o desânimo tomar conta de você. Vai cuidar, vai ser assim, assim, assim. Mas também não pode achar que vai tudo acontecer com você. E aí esse é o papel do enfermeiro, né? Esse Né? direcionamento é muito importante. Porque a gente também, no momento de escuta, a gente faz uma triagem, né? Não é porque existe uma tosse secretiva que vai ser pneumonia, né? Então, não é toda dor na mama, né? Que são sinais, né? Que a gente vai ver no momento do autoexame, né? Que é alteração na mama, são mamas assimétricas, né? Uma maior que a outra, ou descamação, como se fosse aquela casca de laranja. São coisas que a gente orienta, né? No momento do autoexame, a gente está observando, né? Sinal de secreção serossanguinolenta na mama. Então, assim, tudo bem que esses sintomas são sintomas de alerta, né? Mas, assim, às vezes a gente fala, não, existem uma mama assimétrica, e aí as mulheres já não, tô com uma mama maior do que a outra, já pode ser, e aí já quer buscar vários exames, né? Então, assim, conforme o Ministério da Saúde, o rastreamento, ele é feito, né, de 50 a 69 anos. Então, hoje em dia, eu tenho mulheres que estão mais novas querendo fazer os exames. A nova atualização agora acabou que expandiu um pouco e colocou de 40 a 74 anos, né? Mas o Ministério da Saúde, ele preconiza de que seja de 50 a 69 anos, no intervalo de 2 anos. Mas aí também tipo algum histórico familiar. Sim, histórico familiar já é algo, né, que a gente já tem que ter uma atenção maior, mas um histórico familiar de parentes de primeiro grau, né? E aí realmente a gente precisa, inclusive, iniciar o rastreamento antes. Não significa que o Ministério ele preconiza essa idade, né, por ser incidência, né, de câncer a partir dos 50, não quer dizer que não aconteça antes. Mas existem fatores de riscos predominantes para que isso aconteça. E uma das coisas é a questão genética. Então, se a mulher ela tem, né, na sua família fatores, se ela tem parentes, né, se ela tem parentes próximos de primeiro grau que tenha câncer,
Então, o seu rastreamento ele deve iniciar muito cedo, que é o meu caso, né? Eu não tenho parentes com câncer de primeiro grau, câncer de mama. A minha avó, ela teve, mas foi descoberto o câncer de mama com a minha avó, ela já tinha mais de 80 anos, certo? E isso não se torna um fator de risco. Mas eu tenho muitos nódulos na mama e descobri isso, eu ainda ia fazer 30 anos. Fazendo ultrassom. Sim. Né? E a quantidade de nódulos, fiz ultrassom, fiz punção nas 2 mamas, certo? São benignos e faço o acompanhamento a cada 6 meses. Mas agora, hoje, eu já precisei fazer, iniciei esse ano, com 37 anos, eu já iniciei a mamografia. Né? Então, foi antes dos 40 anos. Mas eu tenho alguém na minha família, não tive, né? Com idade menor, com idade de incidência. Mas a quantidade de nódulos que eu apresentei me fez com que eu fizesse esse rastreamento. Então, eu faço acompanhamento a cada 6 meses, né? Por conta disso. Não foi evidenciada necessidade de retirar, mas eu faço esse acompanhamento minucioso. E você, Sônia, teve alguma alteração? Fora você fazer o exame, você, como eu estava falando, tá? Teve alguma alteração nos seios? Você percebeu nos seios? Nada. Nada. E na minha família também não tem ninguém que tenha câncer de mama. E na cirurgia, você tirou Tirei, eu fiz a cirurgia da mama. a mastectomia? Fiz a mastectomia. E aí fiz as rádios, né? Fiz 28 rádios. Sim. E aí depois da rádio, uns 6 meses depois, eu fiz a reconstrução mamária. Mas isso pra mim no momento nem, te juro por Deus, nem me importei assim. No início você fica com aquilo, né, na cabeça, né? Como é que vai ser? Mas depois que eu vi, eu nem me importei. Olhei ali, pra mim o que tinha ali saiu. A mama ali era só um enfeite depois. E aí eu fiz a reconstrução, tranquilo, e vida que segue, né? Toda mulher, né, gente, ela é vaidosa, né? Tem uma vaidade normal de mulheres. Mas quando você passa por um processo desse, você começa a pensar de forma diferente. Você vê a vida de uma forma diferente. Você valoriza muito mais as coisas. Agradece mais do que pedir, né? Então, você que trabalha com isso no dia a dia, e ela que enfrentou isso dia a dia, até você recuperar. Tem quanto tempo, mais ou menos, que você já está curada? Tem 9 anos. Ó, que maravilha. 9 anos. E você vai falar com a sua próxima paciente, você já vai tive com uma pessoa que já tinha 9 e tá então, lá. aqui eu já vou convidar para ser minha modelo no próximo ano, nas palestras, né? Pensei nisso, menina. Já tem uma pessoa aqui para poder falar para você lá na sua unidade. Tomando a medicação, né? O período são 5 anos, né? Sim. Aí eu falei, nossa, mãe, 5 anos tomando essa medicação que dão vários efeitos colaterais, né? Vários. Eu falei, eu nem vou ligar para eles. Eu nem vou dar importância para esses efeitos colaterais. E assim eu fiz. Não me liguei aos efeitos que eu estava sentindo, que era do remédio não, sabe? Eu falei, isso aí deve ser falta de exercício físico. Você tirou tudo do pior ao melhor. E fiz. 5 anos eu falei, não vou contar mais não, né? Ficar contando 1 ano, 2 anos, não, nem vou contar. E fiquei. E quando chegou no final, né, eu falei, nossa, 5 anos. Aí fui lá fazer o meu check-up, né? Sim. Vou ficar livre dessa medicação. Aí o médico começou a fazer a contagem e falou, mocinha, você tomou 6 meses a mais da medicação. Oh, Deus. Eu falei, sim, e daí? Vai ter alguma coisa? Ele, não. Então você tomou sua medicação lá a mais, mas não vai dar preocupação nenhuma para você, né? Enfim, eu queria dizer assim, que eu não fiquei focada naquilo, né? Do remédio, do tratamento, né? Eu procurei ocupar minha cabeça, minha mente com outras coisas, né? Com atividade física, né? Sair, nem você ficar focado só naquilo, no câncer. E nem ficar na neura, porque muita gente fica, né? Não vou dizer porque eu não fiquei, mas muita gente fica, né? Normal também, né? Você fica sempre com aquela sombra, né? E eu não deixei essa sombra me acompanhar, não. Deixei ela lá atrás. Ande só. Dá só, já foi, que teve aqui, já foi.
e vida que segue. Que mina, como mexe também com a estética, né? Você tem que ver que as mulheres são vaidosas, né? Querem se cuidar. Então, você já teve alguma paciente, assim, nessa parte de estética que quer que se transformar depois de uma decepção, depois de uma coisa que ela passou, de uma dor que ela passou muito grande? Porque a estética, uma coisa que dói muito em você, você quer mudar de alguma forma na estética. Você passa ali tudo que você quer. Nesse caso de câncer de mama, né? Você vê que você fala uma coisa muito importante. Para você ali, né? Não tá ótimo para mim. Não me incomodou, te juro por Deus. Porque o câncer acho que é maior que isso. Do que uma mama assim, né? Não, para muita gente faz falta, né? A pessoa não sente, não gosta de se ver, né? Mas aí você tem a opção de você ficar sem ou de você fazer a reconstrução, né? E é sobre enfrentamento, né? Que a gente falou inicialmente, a forma que você vai enfrentar aquele momento, né? Se você vai enfrentar como já um diagnóstico de morte, né? Então, realmente, isso vai acabar porque a mente, ela movimenta o nosso corpo. Isso. Se você, né, acaba permitindo, não estou dizendo de forma alguma que é um momento fácil, por mais que passe para a gente de que foi um momento leve, eu tenho certeza que tiveram momentos difíceis. Sim. E que por mais que você pense, né, não queira pensar no pior, é algo que passa de uma maneira sutil ou não, vai passar pela sua cabeça, porque existem chances de que aconteça. Mas cabe a você, né, cabe à paciente somatizar ou não e entender em que local, em que degrau naquela situação você quer ficar. Né? E aí é a parte do enfrentamento, né? Que forma eu vou ver aquilo dali? Será que eu já quero, daqui mesmo eu não tenho mais chances, eu já vou, né, me entregar, ou eu vou levar isso como uma maneira de superação? Eu quero servir de exemplo, eu quero ajudar outras mulheres, né? Eu quero mostrar como o diagnóstico precoce ele salva vidas, porque salva vidas mesmo, né? Então eu acho que é muito essa questão do enfrentamento da situação. No caso, assim, é mexer com a mente, né, Mina? Sim. Porque se você não está aqui, vai refletir no seu corpo de alguma forma. Quando você se entrega, imagine se você fosse se entregar, né? Receber o diagnóstico e ficar lá em casa, trancada, não quer ver ninguém, vão morrer, né? Mas não, enquanto você passa para sua família, para seus amigos, e tem aquele acolhimento de uma unidade de saúde, de uma enfermeira, de amigos, você começa a ver, eu vou conseguir. E eu depois um dia se cuidar como você está linda e maravilhosa. Duas mulheres lindas aqui, viu? Então, assim, isso é tão bom, né? Ver pessoas que se refez, né? Depois de tanta coisa, tanto sofrimento, e tá aí bem, né? Mentalmente bem, que é importante você estar mentalmente bem. Porque se não estiver mentalmente bem, você não está bem, porque você vai sempre estar com medo de alguma coisa, preocupada com alguma coisa. Então, aqui, ó, ficar bem para o corpo ficar bem. E vai lá em Mirna, ó, deixa toda mais ainda bonita, né, Mirna? Ficar mais bonita do que, olha como ela tá aí, ó. É uma fênix, né? É ressignificar, né? Encontrar outros sentidos e realmente recomeçar e se refazer. Eu acho que é muito sobre isso também, viu, Carlinhos? E você, depois de tudo que você passou, Sônia, você quis se refazer sua vida? Refez sua vida de uma forma que você não esperava, mudou muita coisa? Ah, mudou. Se eu já era de bem com a vida, ainda fiquei mais ainda, minha filha. Aproveitar a vida a cada segundo, que vale muito, viu? Quando você pensa lá atrás do que você... Hoje eu já penso mais do que eu passei com o câncer de mama. Hoje eu já penso, né? Eu já tô mais madura. Mas na época eu enfrentei assim a doença com muita fé. Não, coisa você. A gente tem que ter muita fé em Deus, viu? Com certeza. E a fé Maria me colocou assim em um lugar. Sustenta, né? Sustenta. Porque se você não tiver fé, você não aguenta passar. E a fé em Deus, porque Deus é impossível. Então, você tem que entregar a Ele, ó. Entrega a Ele, que Ele vai ter que descansar. E a sua fé, e a fé de outras pessoas, porque ela é a prova viva de muita fé, eu também sou, porque ela, além de ter um câncer de mama, ela teve um aneurisma, né? Então, assim, foi muita oração, né?
você também sabe da minha situação, do que eu tive, né, o aneurisma, e foi de muita fé em Deus, oração. Então, assim, de tudo isso que a gente tem que entregar a Deus, é a fé em Deus. É verdade. Então, é muito importante, porque você teve aneurisma, como você falou do seu pai, né? A gente estava conversando aqui antes, né, gente? A gente tricotou antes um pouco, aí nós estávamos contando sobre isso. O quanto a fé é importante. Nossa, a fé é tudo na nossa vida. A fé, né, que nos fortalece, nos coloca em pé todos os dias. Se a gente não tiver fé, se você não acordar todos os dias ali, pedir a Deus força, né, para você enfrentar o dia, Agradecer, né? Eu falo assim, e agradecer. Obrigada. Uma paciente minha que eu tenho muito carinho, ela fala comigo, Mirna, a gente tem que pedir estratégia. A gente tem que pedir estratégia ao Senhor, tá? Para segurar realmente, porque é uma rotina, uma agonia, esse e aquilo. Eu disse, realmente, a gente tem que pedir estratégia. Porque é aquela coisa que você agradecer, porque às vezes assim, acontece tanta coisa, diz, eu estou pedindo isso, pedindo aquilo, mas eu vou agradecer, né? É você agradecer todos os dias por estar. Como é que você está? Estou bem. Porque não está muito bem. Porque você está enxergando, eu falo, você não está bem, você está muito bem, está enxergando, está falando, está andando. Claro. Quantas pessoas não queriam abrir os olhos e ver tudo, né? E tudo que hoje em dia está muito difícil, né? Muitas coisas acontecendo, né? E essas doenças que você, como enfermeira, sabe que vão surgindo doenças que você antigamente não via tantas, né? Inclusive da área de saúde, que sofre com seus pacientes, né? É Porque verdade. para além do nosso trabalho, existe uma rotina, né? De enquanto mulher. Então, é ser mulher, é ser mãe, é ser dona de casa, é trabalhar fora, é ser esposa, né? É tentar também fazer o autocuidado, tentar fazer uma academia, fazer alguma coisa. E no momento da gente que trabalha na área de saúde, Carlinha, você é minha colega de profissão, a gente recebe muitas pessoas. E às vezes, Sônia, são pessoas que só querem conversar. Né? Você, às vezes, a pessoa ela só quer falar, ela só quer falar. E eu fico triste quando eu vejo que, infelizmente, Carlinha, nós estamos numa população doente. Né, e que a mente, infelizmente, questões, né, psicológicas hoje em dia, eu acho que ela mata muito mais do que algumas questões físicas, né? E assim, isso deixa a gente muito preocupada. É por isso que em um momento de acolhimento, eu costumo parar, ouvir e conversar, porque um paciente que por hora ele vai falar com você que a pressão dele tá alta, se você for olhar só a pressão dele, você vai passar para o médico vai passar um antihipertensivo e pronto, né? Mas se você para ouvir o paciente, você vai entender qual é a causa, e às vezes essa causa é uma causa emocional, né? Um problema na família, é um filho que está fazendo algo, é uma esposa que está doente em casa, e aí aquela pessoa acabou somatizando, então às vezes o problema não é a pressão alta. Né? O problema é o que fez aquela pressão subir. É aí que a gente. Isso, e é aí que a gente consegue, né, entender, consegue captar isso, para poder olhar aquela pessoa como um todo. Né? A importância da escuta, né? E o que você, as duas aqui, em relação a você como paciente, aí você da área de saúde, o que uma aprendeu com a outra em tudo que ela relatou? O que você aprendeu com ela e o que você aprendeu com ela em relação à parte da enfermagem? Que a gente tem que se cuidar, né? Tem que aprender com ela que a gente está sempre alerta, né? Tem que estar sempre em alerta em tudo. E multiplicar saúde, tudo, né? que você, com os médicos, os enfermeiros, além de palestras, é muito importante você ver que A você dá educação palestra. continuada, ela é muito boa. Muito boa. Quando tiver uma palestra lá, convide sua família para assistir, né, mesmo? E você, o que aprende com os seus pacientes em relação ao que passou pela situação dela? O que você aprendeu um pouco com ela que você pode passar para os seus pacientes? Superação. A superação e fé foram pilares assim fundamentais para essa história, né? Para o enredo dessa história. Né? Você, quando... e aí a gente aborda mais uma vez a questão do enfrentamento. Ela entendeu, ela não quis, né, entrar para não quis um histórico de morte, de sofrimento para a sua vida, mas entendeu de que teria cura e de que não seria fácil, mas era aquilo ali que ela queria, e que eu acho que, pautada em muita fé, isso aconteceu. Então, isso aí deixa a gente muito feliz, muito feliz. Eu só finalizando uma coisinha aqui, que a gente, nesse processo com câncer, que a gente se cerque de pessoas do bem, né?
de pessoas que queiram que você esteja bem, né? O seu bem, né? Porque tem muita gente que torce contra. Que você tá doente e a pessoa que ali ainda fica ali, bota você mais para baixo ainda, entendeu? E a minha médica, doutora Ana Amélia, nunca esqueço disso. Ela disse, se afaste de pessoas que não têm energia boa. Tóxica. Se cerque de pessoas do bem, que queiram o seu bem. E assim eu fiz. Porque no seu caminho vai ter muita gente que vai dizer, não, você não vai conseguir, não, né? Então eu fiz isso, eu fui cortando aquelas pessoas. E Assim que te motivou a ficar em pé nesses momentos tão difíceis. Então, foi essa palavra de sua médica, né? Cercar de bem. E, na verdade, quem está doente são essas pessoas. Exatamente. Né? São essas pessoas que estão doentes. Pessoas que estão doentes, elas fazem... É tóxica, né? E ela faz isso com outras pessoas, né? Pessoas felizes, ele já diz, né? Quem está feliz não incomoda outra pessoa. Pessoas saudáveis. Ai, Deus, é bom você tá bem, eu tô excelente. Isso. Então, assim, na verdade, quem está doente é essa pessoa. Né? Então, a melhor coisa que você faz, realmente, é se desligar, se afastar. Porque se a pessoa não está bem, e você não está bem, então vai ficar duas pessoas que não estão bem. Então você mais para baixo, né? Não. Então você tem. Então isso assim que parecia impossível continuar, você viu com a sua fé, você continua e está aí, seguindo. Porque tem que seguir, né, Miriam? Você tem que seguir em frente, continuar, porque a vida continua e tudo passa. Eu só queria dizer uma coisa, né? Para essas pessoas que estão passando por esse processo, né? Estão em tratamento, né? Que a vida continua, né? Faça seu tratamento, né? Que um dia você vai ver o que ficou lá para trás. Pense positivo, né? Já foi, né? E do mesmo jeito que veio, ela vai embora, né? É certo mesmo, é verdade. É desse jeito mesmo. É isso que Nós estamos aqui vivas, né? Felizes. Para contar a nossa história. Para contar. E você no podcast, que ela estava aqui no podcast. Todo mundo fica, meu Deus, o podcast está aqui, ó. É uma conversa tão maravilhosa, né? De conhecimentos com Mirna, que é enfermeira, de você, aquela pessoa que continuou e continua aqui, né? Na fé. A mensagem que você finaliza, Sônia, para essas mulheres, além do que você falou, mais alguma mensagem que você pode olhar para falar com as pessoas? O que eu tenho a dizer é isso, né? Que elas continuem, né? Façam seu tratamento, não tenha medo. Eu sei que é difícil, né? Não é fácil, né? Uma pessoa ser diagnosticada com câncer, mas não é a sentença de morte, né? Que vocês façam seu tratamento, que a vida continua, né? E que isso tudo um dia vai passar, né? E você não vai nem lembrar. Já passou, é passado. Que bom, Sônia. É muito bom ver uma pessoa... E fé, né? Não vamos esquecer. A fé em Deus sempre. Temos que ter fé sempre. Sempre temos que ter fé. Porque, como você falou, tem muita gente jovem, né, que está com esse diagnóstico, uma pessoa que tem, né, conhece uma pessoa que tem antes dos 35, né? Então, você como uma profissional de saúde, o que é que você mais aconselha as mulheres de hoje com câncer ou sem, né, no cuidado da prevenção? Sim. Carlinha, o que eu sempre falo muito, né, é a questão do diagnóstico precoce, do rastreamento, né? Nós estamos falando muito de mulher, mas o câncer de mama, ele também atinge os homens, né? E atinge, porque a gente fala muito pouco, porque atinge apenas 1% dos homens, mas também atinge, por isso não é feito o rastreamento, mas não deixa de ser importante, né? Então, assim, o autoconhecimento, o autocuidado, né, os exames e as consultas de rotina, né, para que haja, né, um diagnóstico precoce, né, com certeza é algo que vai ajudar muito, né, a prevenção também de doenças. É algo que eu sempre vou bater muito nessa tecla, porque é algo muito importante. E o se tocar, né? Sim. Mesmo sendo homem, né? Se tiver alguma diferença. Tem mulher que, porque não for casada, chama uma mãe, uma irmã, né? Nós saímos de um mês onde o cuidado, né? O autocuidado é muito importante. Entramos agora no Novembro Azul, onde o toque também ele é muito importante e não deixa de salvar vidas da mesma forma. Da mesma forma. E o mesmo cuidado, porque a mulher tem essa procura. Uhum. A mulher, Outubro Rosa, a mulher começa... Mas o homem ele é meio resistente às vezes. Ou homens, por favor, né? Novembro Azul, se cuidem. Porque ele é mais resistente a procurar um médico, a se tocar, né? E ter aquela... O exame de toque, realmente, homens, tem que fazer, não tem jeito não.
porque né, a gente tem essa resistência. A tecnologia ela está avançada, mas ainda não descobrimos outra forma. Né? A medicina está lá, mas ainda não descobriu outra forma. Tem que fazer o exame mesmo. E a né? mulher faz. Tem mulheres que fazem mais do que homens. Tem mais... Muito mais. Mas o homem tem que ter a consciência de fazer, gente. Ele tem que parar com esse machismo de homens, por favor. Façam os exames, porque o exame de toque, o PSA, tem que se cuidar. Com certeza. Mais alguma... E fala aí do seu, faça propaganda também, viu, Miriam? Tem que fazer, porque ela é maravilhosa, faça propaganda da sua... Pode fazer propaganda, gente. Também trabalho com estética, né? Como eu falei no início. O meu consultório fica aqui situado na 13 de maio. Eu trabalho a partir das 17 horas, né? Nós fazemos protocolos de emagrecimento, gordura localizada. O verão tá chegando aí e a gente tem vários protocolos, ó, para deixar a mulherada lá em cima. Então, gente, quando a mulher vence o câncer, né? Uma mulher vence o câncer, todas nós vencemos juntas, né? Em relação a isso, porque é tão bom você ver uma pessoa que está bem, que foi curada. E todas nós, né, lutamos e vencemos junto com elas. E sempre no finalzinho do nosso podcast tem sempre uma lembrança da Drica Doces. Obrigada, Drica Doces, como sempre você, né, fazendo aqui. E eu quero que vocês abram, que ela sempre faz. Todo mundo tem que assistir, viu, gente, para saber o que é, mas tem que mostrar também, né? Então vejam aí, meninas. Obrigada. Abram aí, mostrem, porque é a coisa mais linda e gostoso, gente. Meu Deus. Eu quero fazer dieta, mas ela não deixa. Aqui, aqui, ó, que ela mandou pra mim também. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Tá vendo? Mostre aí, gente. Sempre mostra. Mostra aí, ó. Ela sempre... Ainda coloca o nome. Gente, conexão feminina. Amei. Perfeito. Tá vendo? Maravilhoso, Gostei né? muito. Obrigadão. Drica e Carlinha, obrigada. Eu que agradeço vocês, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui, né? As pessoas vão se identificar com a sua história, aprender a ter a superação, que vai vencer, com o cuidado que você passou para todas as pessoas que estão assistindo. Foi muito importante. Muito obrigada por todos. Obrigada a você. Aqui estamos agradecendo, né, gente? Quantos aprendizados hoje de fé, de superação e do cuidado, viu? E até a próxima. Muito obrigada. Agora eu queria também agradecer, né, Carlinha, esse momento, né? Falar que você está sendo, assim, uma mulher que está inspirando outras mulheres. Esse momento aqui, para algumas pessoas, podem não significar muita coisa, mas para a gente significa muito. É um espaço, obrigada, né? É um espaço de conversa, é um espaço de interação, é um bate-papo. Né? A gente ficou tão nervosa, né? Achando que ia ser algo com roteiro e não foi, né? Estamos saindo daqui com uma sessão de terapia. E esse momento que você está proporcionando para as mulheres, né? É um momento de conexão, né? Um momento de troca de experiência, um momento de informação. E eu tenho certeza que para muito sempre além... Você me ajudou muito sempre. Sim, para muito além, né? Dessa sala, dessas quatro paredes, você está chegando a casas, você está chegando a pessoas que com certeza precisam dessas palavras. Viu? Muito obrigada por esse momento. E assim eu falei, viu, gente? Falei assim, gente, é uma conversa. A gente faz aqui um roteiro, tem que olha, que a gente tem para não lembrar de algumas coisas, perguntas, né? Mas eu falei, é uma conversa, gente. Então, estão todas convidadas, né, a participar do podcast. Porque eu falo, gente, é uma conversa, é uma história de vida, é um testemunho, porque você deu seu testemunho aqui, né? E você com sua história que você tem uma pessoa muito competente na enfermagem, de muitos anos, a sua experiência vai ajudar muita gente. E o seu testemunho também. Então, assim, é isso que eu fico... A terapia, né? Eu fico tão feliz, gente, quando a gente tem uma conversa dessa. É uma sessão, isso é uma sessão. É porque a gente fica conversando e vai fluindo, né? Carla, como é que eu falo? Seja você, fala o que você quiser falar. A gente pode fazer um roteiro aqui para lembrar de algumas perguntas, mas na hora foi tão bem, que ficou uma coisa tão calma, tão gente, é muito bom. Muito obrigada por tudo. Obrigada a você, Carla. Espero que tenha ajudado a outras pessoas, Com né? certeza. Para as mulheres a ter uma outra visão, né? Obrigada. Obrigada, meus amores. Até a próxima, viu? Pode voltar, viu? Bora lá começar. Essa terapia foi boa, mas vai ser.